aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amados ouvintes da palavra de Deus. Uma noite de salvação, uma noite de bênção, uma noite com a presença do nosso Salvador, Jesus. Aonde você estiver nessa hora, seja na sua casa, no seu trabalho, na profissão, aonde essa mensagem de Jesus designar, enviar, receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero compartilhar aqui uma palavra dos amados que está lá registrado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Deus me deu essa palavra agora à noite. A morte de Jesus já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por essa noite em tuas mãos. Toma, Pai, cada pessoa que irá ouvir essa mensagem, que o Senhor possa, Senhor, falar através da minha boca, me capacitando, me dando sabedoria através do teu Espírito Santo. Abre os entendimentos, abre os corações, que tudo que se opõe à tua palavra, Senhor, caia por terra, Pai. Visita essa pessoa, se encontra enferma, traz a cura, Senhor, no seu corpo, na sua mente, na sua alma, perdão dos seus pecados, pessoas que estão nas trevas, pessoas que estão no álcool, nas drogas, na prostituição, pessoas que estão atrás das grades da prisão, pessoas que estão possessas por um espírito maligno. Liberta, Senhor, porque a sua palavra diz que em teu nome, Senhor, expulsaríamos demônio, em teu nome, Senhor, curaríamos enfermo, Pai, em teu nome, Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Fala aos corações, fala aos nossos corações, Pai, envia o teu Espírito, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, em o nome de Jesus que eu oro. Amém. Acabamos de ler aqui a respeito da morte de Jesus. Jesus já se encontrava já crucificado, já estava dando os seus últimos suspiros. A palavra de Deus diz, então, diz assim: rasgou-se pelo meu véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar e batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Naquele ato ali aconteceu duas coisas aqui, dois fenômenos que aconteceram. O primeiro, que foi rasgado o véu do santuário. Esse véu, ele ficava entre o santo e separava do santo de santo, aonde o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano e sacrificava por ele e pela nação de Israel. Ali, com esse fenômeno
E diz aqui a palavra de Deus, então, que rasgou-se no versículo 45 do capítulo 23. E rasgou-se pelo meio véu do santuário. Rasgou. Ali, o próprio Deus estava dizendo, agora a salvação não é mais pela lei, mas é pela graça. Porque o meu filho, ele conquistou esse direito. Jesus conquistou esse direito, porque ele foi nascido na lei, criado na lei, e cumpriu toda a lei. E o véu rasgou, dizendo para nós, para todo ser humano que já passou por essa terra, ou que ainda vai passar, por aqueles que ainda vão ler essa passagem, o véu foi rasgado. Agora a salvação não é mais pela lei. Não é mais pela lei, é pela graça. É pelo mérito do Senhor Jesus, por aquilo que Ele conquistou, por aquilo que Ele fez através do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício substituto. Já não é mais pela lei, não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Jesus aqui, no versículo 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E vendo o centurião que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo os peitos. Então todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar. Mas no versículo 44, no início, já era quase a hora nona, já era quase meio-dia. Olha esse fenômeno aqui também. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, que é às 15 horas da tarde. A terra ficou escura por 3 horas. Outro fenômeno que acontece aqui, que o sol escureceu, o véu rasgou no tempo, o sol escureceu. Jesus entrega o seu espírito ao Pai e dá o seu último suspiro e morre. O guarda que estava ali, o centurião, ele vai ter uma atitude e diz, vendo o centurião que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Ele foi reconhecer isso depois desses atos, depois desses dois fenômenos, o véu que se rasga no tempo e o sol se escureceu às 12 horas do dia, ao meio-dia, até às 15 horas, houve trevas na terra. Esse fenômeno faz com que essas pessoas aqui, e todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos ventos. Precisaram ver este episódio sobrenatural, que é a terra num sol de meio-dia. Sabemos que este horário é onde o sol está mais, vamos dizer assim, quente, mais tenso seu calor, e houve trevas. Para o centurião abrir a boca dele, vendo o centurião que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. E a multidão batendo no peito, se lamentando. Talvez aquela multidão estavam ali
para ver, como diz aqui, esse espetáculo. E para eles talvez foi uma coisa normal, porque era de costume os romanos crucificarem pessoas. Talvez para eles era mais uma crucificação, até que ele viu algo sobrenatural, não do centurião, como este povo, que foram embora batendo no peito e se lamentavam. Talvez nós estejamos falando para a pessoa que precisa acontecer algo sobrenatural para poder acreditar em Jesus, para poder ver que Jesus é real. Jesus é real. Ele esteve aqui nessa terra. Ele cumpriu toda a lei. Na sua boca não saiu engano. Ele cumpriu aquilo que o Pai o ortogou. Deu a ele a missão de vir a esta terra, se tornando homem, semelhante a nós, para cumprir toda a lei. A lei foi cumprida por apenas um, Jesus. Foi o único que cumpriu a lei. De Gênesis, Apocalipse, ninguém conseguiu cumprir a lei. E o sacrifício exigiria santidade, exigiria perfeição, exigiria tudo aquilo que era necessário para que a oferta, de uma vez por toda, fosse aceita, porque era de costume os sacerdotes, nós vemos isso na palavra de Deus, que quando o povo pecava, e quando a nação pecava, e quando o homem pecava, a mulher pecava, uma pessoa pecava, tinha que ir até o sacerdote, e dependendo do seu pecado, ela tinha que trazer um cordeiro, um cabrito, um bode e etc. Para que alcançasse o perdão de seu pecado. Porque senão aquela pessoa seria eliminada. Nós podemos ver isso na palavra de Deus em Êxodo, em Levítico, Deuteronômio. Você pode estar lendo lá. Eram mais de 600 e poucas leis. E sempre, em alguma delas, o homem caía. E tinha que se apresentar ao sacerdote para poder fazer todo aquele ritual, para que viesse alcançar, através daquele holocausto, daquele sacrifício, o perdão dos pecados. E isso foi por muitos anos, por muito tempo, até que Jesus veio, como está lá em Gálatas, na plenitude do tempo. Deus envia o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para levar sobre ele as nossas maldições, as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Caiu sobre o Senhor Jesus. Jesus veio com essa missão de morrer pelos nossos pecados. E ele fez isso e cumpriu com toda a perfeição. Assim como era necessário que o sacrifício do cordeiro fosse sem defeito, sem mancha, sem mácula, Jesus é esse cordeiro. O sacrifício apontava Jesus. Os rituais apontavam Jesus. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava aquilo que Jesus viria fazer
no meu e no seu lugar. E ele veio, se despojou da sua glória, largou a sua majestade, se vestiu da nossa carne e se humilhou, se tornando um servo. Isaías diz que olhávamos para ele e tínhamos ele como ferido de Deus, e verdadeiramente ele foi ferido por Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas maldições. Olhávamos para ele e nos escondíamos dele. Jesus foi moído. O profeta Isaías descreve, vamos ler lá? O profeta Isaías descreve nesse capítulo 53 e fala com toda clareza: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Esse foi o nosso Messias. Aqueles que creem nele, foi para você, foi para mim. Talvez você esteja falando para pessoas que falam: puxa vida, eu pequei muito, não tem mais jeito para mim. O pecado de Jesus, o sacrifício de Jesus alcança todos os pecados, porque ele levou sobre si todos. Mas eu cometi um assassinato, um homicídio, eu adulterei, eu matei, eu transgredi, eu fiz coisas terríveis. Jesus alcança qualquer pecado pelo seu sacrifício. Alcança todos os pecados se você crê nele, se você apenas acreditar nele. Ele toma todo o seu pecado, todas as suas maldições, e ele pega para ele, como ele pegou na cruz, leva para a cruz, porque ele pagou todos os nossos pecados. Tem uma passagem que diz nos Evangelhos: certamente alguém morreria por uma pessoa boa, mas Cristo prova o seu grande amor, porque ele morreu por nós quando nós ainda estávamos nos nossos pecados e delitos. Ele morreu por você, por mim, por todos aqueles a qual crê nele, naquilo que ele veio fazer aqui. Jesus veio especificamente para morrer pelos pecados da humanidade, como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para você que se sente culpado, que se sente um imundo, um sujo, que olha para dentro de você e fala: eu não sou digno, e é verdade, nenhum de nós somos dignos de ser salvo, mas Ele nos dá esse presente, não porque nós merecemos, porque Paulo fala sobre isso. A salvação é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É um presente, e um presente nós só recebemos. Você só tem que receber este presente. Não tem que fazer mais nada, porque Ele já fez. Ele fez aquilo que nenhum de nós podemos fazer. Ele veio com essa missão. Jesus foi o nosso Cordeiro. Foi aquele que morreu no meu e no seu lugar. Que a única coisa que nós devemos fazer é receber esse presente que Deus nos dá, que é Jesus, seu Filho amado. Mas o que me prende nessa palavra qual eu acabei de ler aqui com os amados é que houve dois fenômenos. Rasgou o véu, dizendo: não é mais pela lei, é pela graça, é pela fé em Jesus. Paulo chega a dizer nas cartas aos Romanos que o justo viverá pela fé. É pela fé. Pela fé em Jesus. Ele fez o sacrifício vicário, substituto, no meu e no seu lugar, para que nós viéssemos receber Ele como nosso Salvador, como nosso Cordeiro, que sacrificou, se dando por nós. E esses dois fenômenos apontam e confirma diante de pessoas que estavam ali e não criam, até mesmo o centurião, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Jesus, uma certa vez, falou para Tomé. Jesus aparece, mas quando ele aparece, Tomé não estava. E depois o discípulo fala para Tomé, Tomé fala: se eu não tocar do seu lado, se eu não ver os buracos nas suas mãos, eu não acredito. E quando ele estava falando isso, Jesus aparece de novo. E Jesus fala para ele: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Toque aqui. Ele vira para Jesus e fala: meu Deus e meu Senhor, e chora. E Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não vi o sol escurecer. Você também não viu. Talvez não, você não viu. Mas você crê. O centurião deu glórias a Deus e falou: verdadeiramente esse homem era justo. E a multidão, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Talvez dizendo: puxa vida, posso conjecturar, se lamentando. Talvez os lamentos deles diziam: não é que ele era realmente filho de Deus, não era que esse homem realmente era justo. Eles tiveram a maior oportunidade que essa humanidade teve de ver o próprio Filho de Deus em carne, como Pedro, Tiago, João. E eles não aproveitaram isso. Deixaram passar por 33 anos
Jesus viveu com eles, comeu com eles, andou com eles, fazia milagre com eles, curava com eles. Falava do reino para eles. Mas muitos só foram dar crédito quando Jesus já estava ali, com os braços estendidos. Talvez eu estou falando para a pessoa que talvez não perdoa e vai tomar a atitude de perdoar quando essa pessoa morrer. Talvez seja um pai, ou uma mãe, ou um filho, ou um irmão, uma esposa, um colega, um amigo. Talvez você esteja nessa situação que nem Tomé. Precisa ver para crer. Mas Jesus fala que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é você que tem a graça de Deus de perdoar aquele que pecou contra você, aquele que errou contra você. Você é bem-aventurado. É o Sermão do Monte, quando Jesus fala: bem-aventurados sois vós que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem pessoas que querem ser perdoadas, mas elas não gostam de perdoar. Mas Jesus, com o braço estendido, ele, antes de entregar o Espírito, ele fala: Pai, não impute sobre eles este pecado, porque eles não sabem o que fazem. E é verdade, nós quando estávamos neste mundo, nós não sabíamos o que estávamos fazendo, porque todo pecado ofende a Deus. Todo pecado é contra Deus. A ofensa não é contra o homem, é contra Deus. E nós transgredimos toda a lei. Porque se nós cumpríssemos 9 mandamentos, mas errássemos no 10º, nós erramos todo ele, erraríamos todos eles. A lei deveria ser toda ela cumprida, porque senão o sacerdote tinha que ir lá e fazer o ritual do meu e do seu pecado. Se continuasse assim, teríamos que ir lá em Jerusalém, a nação a qual Deus escolheu, que é Israel, a promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó, a nação escolhida de Deus, para revelar o seu Filho Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que nos dá o perdão gratuitamente. Ele não te cobra nada, pelo contrário, o profeta Isaías diz: vinde, todos que têm sede, e tomai de graça. É de graça, meu amado. A salvação não vai te custar nada, a não ser crer na obra de Jesus e viver para Ele, se separar deste mundo, do pecado, da injustiça, da maldade, de tudo aquilo que Jesus levou sobre Ele. Como eu preguei com misericórdia numa mensagem anterior, que nós temos essa luta, esse embate dentro de nós. Nós carregamos um corpo inclinado para o mal, e no nosso interior o homem recriado por Cristo, por aquilo que Ele fez, que quer o adorar, que quer servir, agradar a Ele. Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Toda vez que eu vou fazer o bem, eu faço o mal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O nosso corpo nos leva para a morte eterna. O corpo quer se prostituir, quer beber, quer cheirar, quer matar, quer roubar, quer transgredir as leis de Deus. E foi isso que nós fizemos. Nós transgredimos a lei de Deus. E Deus procura uma forma e encontra através do seu Filho Jesus. Foi a única forma, o único jeito de salvar a humanidade do juízo que virá sobre essa terra,
sobre aqueles que o negaram, sobre aqueles que não querem ouvir a palavra, sobre aqueles que blasfemam contra Deus, sobre aqueles que tapam o ouvido, fecham os olhos para não ouvir a salvação de Deus, que é pregada todos os dias. De uma forma ou de outra, a palavra de Deus chega para nós. E hoje muito mais com a rede social, com as mídias, com os veículos de comunicação. A todo momento Deus está falando através da sua palavra, através de alguém. Mas muitos não querem ouvir, mas é uma realidade. Jesus vai voltar, vai levar o seu povo e Deus julgará essa terra. É a palavra de Deus que fala isso para mim e para você. E até quando você vai ficar assim, sem tomar uma posição diante de Deus? Porque a oportunidade é nos dada a todo momento, a toda hora. E nesse texto que eu acabei de ler, o centurião foi reconhecer isso. Mas graças a Deus que ele reconheceu. Tarde, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Enquanto você está respirando, enquanto seu coração está batendo, você pode sim fazer uma aliança com Ele, recebê-lo como seu Salvador. E essas outras multidões aqui iam para suas casas batendo no peito, se lamentando. Não seja essa multidão. E Mateus 24 diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e muita glória. As nações se lamentarão. Você que não se decidiu ainda, se você não se decidir por Cristo, entregar a sua vida por Cristo, você vai se lamentar que nem o centurião se lamentou, e essa multidão que voltava para casa, batendo no peito e talvez dizendo, puxa vida, ele era o Filho de Deus. Muitos naquele dia, quando Jesus vinha sobre as nuvens, vão querer entrar nos templos, vão querer procurar o pastor, o líder, o pregador, o obreiro, a missionária, o diácono, a mulher de oração, o homem de oração, para se arrepender, e vai ser tarde demais. Porque Jesus aí diante já tirou o seu povo. Aí o que resta é a grande tribulação. Deus permitirá que Satanás fique solto por 1000 anos. E essa terra, se está ruim de viver nela agora, com tanta maldade e violência, aonde os homens não têm temor a Deus, não respeitam a Deus, não respeitam o seu próximo, dirá quando Satanás for solto. Aí, para ser salvo, vai ter que dar a própria vida. Agora pela graça. Mas depois do arrebatamento, depois que Jesus tirar a igreja do Senhor que está espalhada neste mundo, que é eu, que é você, a igreja não é 4 paredes. A igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, aqueles que recebem a Jesus. Que crê nele, no que ele fez por mim, fez por você. Você passa a ser igreja, mas é necessário você confessar isso diante dos homens. Procurar um pastor, um homem de Deus,
ele, diante da multidão, você confessar Jesus como seu Senhor. Porque Jesus fala na sua palavra: aqueles que se envergonharem de mim, quando o Filho do Homem vier na glória, ele também terá vergonha de você. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante dos meus anjos. Não é suficiente dizer que acredita e não tomar uma atitude. Você tem que manifestar pelos seus frutos, pelas suas ações, pelas suas palavras, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser. Largar o velho homem, abandonar o pecado e assumir diante das pessoas que agora eu estou em Cristo. E Paulo fala lá em Coríntios: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não estou falando para você hoje receber Jesus e vai tudo acontecer na tua vida. Não, é uma caminhada. Você não pode acontecer de você largar os vícios de uma hora para outra, mas pode levar um tempo, demanda um tempo, não é fácil. Algo que nós viemos fazer por 30, 40 anos, talvez é uma dificuldade. Eu me lembro quando eu tomei a atitude de não querer fumar mais, a primeira semana para mim foi desafiadora. A segunda, e foi trabalhar um camarada comigo que fumava um cigarro atrás do outro, aí que a minha carne ficava mais uriçada. E eu confesso para os amados que me deu vontade de pegar um cigarro e fumar. Mas a graça de Deus foi na minha vida. Deus não permitiu. E talvez aconteça contigo. Você leve um tempo. Aí o líder tem que ter paciência, porque isso não está no nosso poder, isso está no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. É Ele que liberta. A palavra de Deus diz lá em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E no 36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é Jesus. A única coisa que nós podemos fazer é dar um passo para Ele. E quem vai fazer toda essa obra é Ele. Senhor, eu quero parar, mas eu não tenho força. E é verdade, não temos força, mas Ele vem com a graça dEle e nos liberta. E Ele me libertou do cigarro. E eu fumei por muitos anos. Quando eu tive uma recaída, o cigarro já não descia mais a fumar. Realmente, Jesus me libertou. Porque já não estava descendo a fumaça como era. Eu acordava com esse danado na minha mão e dormia com ele. E quando acordava de madrugada, acendia um cigarro. Jesus tem poder para isso. Eu não tenho de largar o álcool, largar as drogas, o cigarro, mas Ele em mim é a minha força, é a minha graça, é o meu sustentador. Então se Ele fez em mim, Ele faz em você. Ele tem poder para isso. O sacrifício dele alcança os viciados em droga, alcança os traficantes, alcança o homossexual, alcança todos. Para Deus nada é impossível mediante o sacrifício do seu Filho. É por isso que Jesus veio. Ele deu o seu melhor para que ninguém venha se perder. Se você se perder é porque você quis, não porque Deus quis ou porque seu filho quis, porque Ele está todo dia te chamando. Vem, se entregue a mim. Não deixa para se entregar como aquele povo quando viu este fenômeno. O sol escureceu entre meio-dia às
15 horas, 3 horas, a terra ficou escura. O céu se rasgou. Jesus, quando vier, o sol vai escurecer de novo. E logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí já é tarde. Muitos vão acordar aí. Aí vai ter que dar a própria vida para ser salvo. Então recebe Jesus agora. Enquanto você está aí respirando, enquanto seu coração está batendo, enquanto você está vivo. Porque nós sabemos também a hora da nossa partida. Nós temos que morrer com essa decisão tomada. Jesus, eu te recebo. Quero descer à sepultura, mas sabendo que o meu nome está escrito no livro da vida. Mas vai começar uma nova jornada na tua vida. Se eu falar para você que é fácil, não é. Mas vale a pena. Vale a pena qualquer sacrifício. Em saber que um dia Ele vai nos ressuscitar. Não para a condenação eterna. Não para o juízo eterno. Mas vai nos ressuscitar para nós recebermos um corpo glorificado, igual o que Ele recebeu quando Ele ressuscitou. Assim como o Pai nos ressuscitou. O Pai nos ressuscitará. O Espírito de vida que ressuscitou Jesus nos ressuscitará. Ainda que estejamos mortos por décadas, se Jesus demorar algum século, não importa. O que importa é tomar a decisão de receber aquilo que Jesus fez por amor a mim e você. Essa é a mensagem que Jesus colocou no meu coração. E essa mensagem é para você que não tomou essa decisão ainda. Tome essa decisão agora. E Jesus escreverá o seu nome no livro da vida. E haverá festa no céu se você receber Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como único e exclusivo e suficiente Salvador da sua alma. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, que Ele venha te convencer do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, e que você ainda esta noite receba Ele como o seu Salvador. Tome essa decisão agora, porque amanhã é outro dia e nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Amanhã pertence a Deus, mas sabemos que estamos vivos agora pela sua misericórdia. E a mensagem do Senhor é essa: que Ele se sacrificou por você, por mim, para que nós não venhamos morrer em condenação, mas morrer pleno da salvação, de que se Ele não vier agora, não importa quando Ele vai vir, mas Ele nos ressuscitará e estaremos com Ele na sua glória para todos sempre. Amém? Receba essa palavra e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida.